E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Estamos a gravar a 13 de fevereiro, vésperas de dia de São Valentim, numa altura em que o mundo parece mais enamorado do que nunca. E eu iria começar aqui por dar a palavra ao nosso amigo Nuno Lebreiro, mas fazendo uma citação cuja autoria mencionarei no fim, que diz o seguinte: a recente visita de Gorbachev a Portugal deu-nos para entender que a que distância já está a queda do comunismo e do muro. Gorbachev pareceu-nos de facto uma pessoa que, além de não ter muito para dizer, funciona como uma espécie de património histórico ambulante, símbolo da queda do comunismo, e o que quer que faça é pouco para a história que representa. Talvez por isso tenha sido também atual e nos tenha permitido dar uma perspectiva mais interessante sobre o futuro, a discussão organizada pela Fundação Luso-Americana sobre as perspectivas do futuro para a NATO. Ela própria, a NATO, parece também algo de património histórico, erguida para fazer face a uma ameaça que já não existe, a comunista, e se pergunta hoje para que é que ela serve. No fundo, ela diz que se vai expandir ao leste. Mas como expandir-se ao leste sem meter medo à Rússia? É possível uma defesa não articulada economicamente, isto é, uma defesa com base num aparelho puramente militar, ou é preferível uma defesa europeia, baseada na União Europeia, que tem funções de natureza económica e não apenas económica, e pode corresponder a uma ideia de defesa mais moderna? Será possível defender a Europa sem os Estados Unidos? Não é. Já por 2 vezes os americanos tiveram de sair do seu território para nos vir acudir, é natural que não fosse bom criar uma situação em que fosse necessária uma terceira experiência. Eu acho que tu sabes de quem é isto. É de Francisco Lucas Pires, nas Crónicas da Europa, na Rádio Comercial, em julho de 1995. E acho que tu apontas essa citação no teu livro, em particular. Aponto, sim senhor, porque é na verdade uma das citações que eu acho não, é obviamente uma das mais atuais. É premonitória, sim. E premonitória, ainda por cima, vindo de alguém que hoje esta citação lida sem contexto e sem se dizer de quem seria, provavelmente estávamos aqui a falar de um putinista, de alguém que não era um atlantista, de alguém que não era sequer um pró-europeu, muito menos ainda um federalista, como era o caso. Mas dá-nos aqui um bocadinho a sensação, de facto, de que houve avisos, e já lá vão 30 anos, exatamente 30 anos, de gente que avisou para aquilo que a Europa poderia fazer e deveria fazer, tendo em conta os tempos que se poderiam adivinhar. Passaram 30 anos e houve aparentemente uma chamada que durou 1 hora que mais uma vez mudou o mundo, não é? Portanto, a administração Trump 2.0 é um comboio em grande velocidade, e às tantas parece que já ninguém sabe muito bem para onde se virar. Eu depois farei alguns comentários no fim, mas passava-te a palavra já a ti, Nuno, para, no fundo, se calhar para tentares responder aqui uma pergunta. Enquanto europeu, e não enquanto simpatizante de Donald Trump, com todo o direito, enquanto europeu, isto... O que é que te faz pensar que eu sou simpatizante de Donald Trump? Não, simpatizante é eufemismo. Simpatizante é eufemismo, desculpa, não estava a ser suficientemente justo. Mas enquanto ou seja, conciliando naturalmente as duas coisas, até porque ainda és uma pessoa una e não esquizofrénica, julgo eu. Se fosse, eu sabia. Enquanto europeu, tu estás mais ou menos sossegado? Não, estou muito... Antes de mais, olá a vocês os dois e aos nossos ouvintes e a toda a gente que esteja a seguir o programa. Eu estou profundamente desassossegado, não é? Aliás, como Lucas Pires já estava há 30 anos atrás. Eu acho que nós, em Portugal, padecemos de um problema
que é o eterno provincianismo, não é? De estarmos muito fechados no nosso pequeno mundo, e depois, porque é um mundo que também é pobrezinho, e nos habituámos a olhar para a Europa como um exemplo de riqueza, que lá fora é que se faz bem, não é? Quer dizer, a Europa é que é civilizada, avançada, moderna, é aquele ideal atrás do qual andamos a correr há alguns séculos, e portanto eu acho que nunca passou, e ainda nem sequer passa hoje em dia pela cabeça do político dirigente português, que obviamente encarna e reflete estes valores de menor alcance e vistas curtas, que a Europa não esteja a funcionar bem, pura e simplesmente. E eu acho que a Europa vai por um caminho errado, e nós temos a oportunidade de falar isto aqui abundantemente. Ao longo dos últimos anos, eu estou farto de dizer aqui que há muito que o caminho que a Europa seguiu é um caminho que a tem feito tornar-se progressivamente menos relevante na cena internacional, com o conjunto de tiros nos pés que só prejudicam. E que depois, na sua própria arquitetura, na forma como a União Europeia, e aqui há que distinguir a Europa e a União Europeia, não é? Portanto, uma coisa é a Europa, outra coisa é a União Europeia. E, portanto, eu não tenho a obrigação, a União Europeia não é uma fatalidade, eu não tenho a obrigação de achar que a estrutura burocrática da União Europeia que governa neste momento, não é? Plasmada naquela figura sinistra da Ursula von der Leyen, de alguma maneira me representa. Eu não me sinto representado por esta União Europeia. A União Europeia não me representa. E, portanto, eu acho que esta União Europeia é uma tragédia para a Europa. E, portanto, nesse sentido, é óbvio que eu estou desassossegado existencialmente. Não estava há uns anos atrás, acordei para essa realidade depois. E acho que hoje em dia a União Europeia é um projeto que ficou a meio, ficou a meio de uma ponte entre o projeto federal e uma Europa de nações soberanas, e ao estar a meio da ponte, em vez de ter as virtudes das duas coisas, que era um bocadinho a ideia, não é? Ter aqui um sistema proto-federal que mantivesse as vantagens do Estado-nação, mas que agregasse, que somasse as vantagens que se poderia retirar de uma não completa federação, mas em parte, uma parte federalizada, digamos assim, e eu penso que aquilo que aconteceu foi o contrário. Portanto, nós continuamos a ter a pequenez ou aquilo que é o handicap europeu no mundo, que é de haver uma multiplicidade de interesses que são muitas vezes contraditórios e que impedem a União Europeia de falar uma só voz. Não que eu acho que isso seja um bem supremo, mas é uma dificuldade. E ao mesmo tempo não tem as vantagens do mercado único, perdeu-as por aquelas questões do socialismo estruturante e centralizado em Bruxelas, que se tem vindo a afirmar numa negação dos seus princípios básicos e fundadores, que é, por um lado, o mercado livre e, por outro, o princípio da subsidiariedade, em que progressivamente o poder se centralizou em Bruxelas. E, portanto, eu não preciso de Trump para estar duplamente desassossegado pelo estado em que a Europa se encontra face ao mundo, e desassossegado porque não consigo vislumbrar neste momento, no atual enquadramento institucional da União Europeia, as soluções para os nossos predicamentos. Muito pelo contrário,
vislumbro nas próprias instituições, no próprio enquadramento institucional, grande parte dos problemas, das causas dos problemas que nós temos. Portanto, estou desassossegado por aí. Nesse sentido, portanto, se vires desta perspectiva, é óbvio que quer dizer que Trump implica um desafio e vai gerar uma crise, não é? Mas isto há aquela velha história, não que eu saiba cantonês, mas já não sei onde é que eu apanhei isto, que crise em cantonês tem dois símbolos, não é? Um é perigo e outro é oportunidade. Isto é uma coisa que eu apanhei não sei aonde e que ficou na orelha. E é verdade, porque de facto a crise que vai ser desencadeada pelo o salto quântico que os Estados Unidos vão dar de um enquadramento anterior para este novo mundo que está a ser desenhado e que vai ser desenhado pelos Estados Unidos de avante nos próximos 2 anos, largamente. Este salto quântico que vai acontecer aqui, esta revolução que está a ocorrer, obviamente vai obrigar os europeus a fazer qualquer coisa. Agora, por um lado um desassossego, mas por outro lado é a oportunidade, porque também ficar como nós estávamos ad eterno não é possível. E portanto eu acho que aqui isto vai ser um stress test, um teste de stress, digamos assim, à própria estrutura da União Europeia, porque o desafio que os Estados Unidos estão a lançar aos europeus vai interessar a muita gente e vai assustar muitos outros, nomeadamente a inteligência, entre aspas, da bolha europeia e urbano-depressiva que imagina na solução de Bruxelas, nas soluções de Bruxelas, as soluções para os problemas da Europa. E nessa medida vai chegar um tempo, rapidamente, onde para muitos países se calhar não têm uma visão tão subserviente face a Bruxelas como nós temos em Portugal, se vai colocar a questão de até que ponto não estarão melhor lidando diretamente com os Estados Unidos enquanto pequeno país soberano fora da União Europeia do que agarrados a uma instituição anacrónica, pesada, que neste momento os sinais que vai dando são todos, infelizmente, no mau sentido, digamos assim, para não dizer no ridículo, no sentido do completo ridículo. E, portanto, eu não sei como é que a Europa posto por outros termos, não sei como é que a Europa de van der Leyen e Scholz, ou Macron menos mal em alguns aspectos, mas consegue ser mais apelativa para alguns países a seu tempo do que a possibilidade de fazer acordos diretos com os Estados Unidos. E, portanto, isto vai implicar aqui um teste de stress, de facto, na medida em que aquilo que até agora era a única solução para estes países encontrarem um caminho de prosperidade e de riqueza era, de facto, aderir ao projeto da União Europeia. Quando lhes for apresentada agora uma alternativa, e a seu tempo será, estou certo disso, se calhar vai ser, isto vai obrigar a mudanças. Vai obrigar a mudanças. E essas mudanças eu espero que possam permitir alterações profundas no sistema institucional e político da própria União Europeia, de forma a que possamos resolver alguns dos problemas que nós temos vindo a fazer e que, quanto a mim, passam muito pelo excesso
de poder e a centralização do poder em Bruxelas, acima de tudo, e portanto eu acho que é preciso retroceder um bocadinho na ponte e voltar ao back to basics, digamos assim. A minha questão é, vou passar aqui para o Vítor também, é se esse regresso ao back to basics é possível de alguma maneira sem um choque de realidade brutal, não é? Na verdade, um continente, uma organização continental que se colocou energeticamente dependente da Rússia, comercial e industrialmente dependente da China, militarmente dependente dos Estados Unidos. Quer dizer, como é que a União Europeia pode sair disto sem fazer uma fuga para a frente ou uma fuga para algum dos lados? E já não se percebe, quer dizer, pelo menos eu não percebo muito bem para que lado é que pode ir. Tu achas, por exemplo, Vítor, que esta nova, que na verdade é uma coisa relativamente expectável, mas a posição dos Estados Unidos agora relativamente às negociações para a paz na Ucrânia e o facto da Europa estar completamente afastada de tudo isto, e o facto, por exemplo, de, quer dizer, contra tudo aquilo que foi dito nos últimos anos, a União Europeia não se afirmar cabalmente a favor da independência da Ucrânia e, enfim, de lhe prestar todo o auxílio militar e político e diplomático, etc., como supostamente estaria disposta a fazer. Achas que isto, na verdade, nos põe um bocadinho a uma coisa que eu acho que o Donald Trump também disse, que foi porque, na verdade, a Rússia é muito mais assustadora para nós do que para eles, porque eles, na verdade, têm um oceano pelo meio e nós só temos a Ucrânia. E como é que a NATO fica no meio disto tudo? Que relação é que os países europeus da NATO, que ainda hoje continuamos aqui a discutir os 2% e os 3% e os 4% e os 5%, quando na verdade, quer dizer, todos os países do leste já compreenderam perfeitamente há bastante tempo que isso não é sequer uma questão e, portanto, que era mais importante do que isso. E, portanto, se calhar a pergunta era mais esta. Como é que a NATO, até a própria NATO, sim, mais do que a União Europeia, sobrevive a tudo isto? Enfim, não vou pedir profecias nem nada do género, mas como é que tu consegues vislumbrar isto no futuro? Bem, antes de mais, olá aos dois e aos nossos ouvintes. Parece-me que, acima de tudo, tem a ver com uma maior responsabilização dos países da NATO europeus, não é? Quer dizer, isto. Com o fim da Guerra Fria, basicamente, a Europa achou que estava tudo bem, que não era preciso pagar o que era preciso pagar, que não era preciso modernizar as forças armadas, não era preciso ter forças militares como se tinha antes. Fazia sentido, era um tempo de paz, as grandes guerras aconteciam no centro da Europa, deixaram de acontecer. A Guerra Fria foi algo que afetou a Europa, mas foi mais Estados Unidos, não foram guerras sanguinárias, como foi a Primeira, a Segunda e mesmo todas aquelas do século XIX, que não foram tão graves porque não havia tecnologia para matar, mas que eram loucos na mesma. E, portanto, foi esta questão que deixou com que a NATO se tornasse quase obsoleta, uma reunião de amigos, em que os Estados Unidos tinham alguns interesses, a Europa também tinha, mas deixa de andar. Agora, é assim, Trump já disse há 6 ou 7 anos atrás que ou a Europa paga ou os Estados Unidos não pagam. Portanto, acabou a brincadeira, não estão para estar com estas conversas. Portanto, agora temos o senhor holandês a pedir mais do que os 2% que era inicial, que era o acordado, já quer 3%, porque ele percebeu que só com 2% dos PIBs a coisa não vai lá, e é preciso muito mais, e porque os riscos são muito grandes. Portanto, isto é preciso de um certo amadurecimento dos países europeus, especialmente começarem a olhar para
para as suas forças militares, para os seus ministros da defesa, como algo sério, como fazem a China, como fazem os Estados Unidos, como faz a Turquia, como fazem todos esses países, e que não é uma coisa para lá ter as políticas e as políticas ecológicas, de pôr tanques a biogás e barcos a biodiesel, e que sejam esses problemas. Os problemas são muito sérios. As Forças Armadas Europeias não podem servir só para ir fazer operações no Kosovo ou em África. Tem que ser uma coisa muito mais séria. Como tudo é política na Europa, a Europa tem que crescer e amadurecer e perceber que se quer continuar a ser uma potência mundial, pode ser, porque tem capacidade de o ser, pode ser mais, em termos muito mais pequena, em termos de população do que a China, mas em termos de população preparada, tem mais. Está ao nível dos Estados Unidos, mas tem que ser madura e tem que ter objetivos muito concretos de crescimento. E esse é o grande problema que a Europa tem, é faltas de liderança. Tem uma liderança em Bruxelas que são políticos de carreira, mas que não têm... Eu não consigo entender o que é que eles querem, que é difícil perceber onde é que a Europa quer chegar, é regulamentar, é ter os países todos iguais, é muito socialista ou muito coletivista, e com muitos níveis hierárquicos que tu não vês noutras potências. E, portanto, enquanto não nos organizamos, eu acho que a União Europeia também ainda é relativamente jovem, não é? Quer dizer, os primeiros... A união do ferro e do aço é dos anos 50, não é? Portanto, nós não estamos a falar de um século, não é? Estamos a falar de 70 anos que depois levaram à criação da Comunidade Europeia. Portanto, há erros que se cometeram, que foram erros graves, que levaram a um crescimento muito, muito forte nos últimos anos, a uma concentração de poder nos países do centro da Europa, especialmente França e Alemanha. Depois tens o polo mais nórdico que vai aceitando, mas vai travando quando lhes toca nos pés. Por exemplo, Dinamarca e Suécia, que nunca aceitaram o euro e sempre mantiveram as coisas porque querem manter a sua política monetária ainda fora do euro, porque não acreditam naquilo. E o resto, e o sul da Europa continua a depender muito financeiramente do centro da Europa. Enquanto isso acontecer, o poder está no centro da Europa, e se não tiveres políticos fortes na Alemanha ou na França, como tivemos em tempos, como tiveste o Helmut Kohl, como tiveste François Mitterrand, vais acabar com estas Úrsulas e afins, que são pessoas, são fracas, são líderes fracos, que agora reagem, não são proativos, reagem em tudo cheios de medo, com mensagens patafúrdias, que nem sabem para quem é que eles dirigem as mensagens, se é para as lideranças, para as tantas lideranças europeias, se é pelos telejornais para o povo, mas que também não entendo o que é que se está a passar. Não sei, sinceramente não consigo. Tem que haver um amadurecimento, tem que haver um aparecimento de alguma liderança forte, que tem sido travada em Bruxelas e tem sido travada por alguns líderes europeus, que não sejam os Macrons e não sejam os Pedro Sánchez e não sejam os políticos que nós temos hoje em dia, que são a imagem da Europa. Precisas de alguém que apareça e que tome as rédeas, e alguns não vão aceitar, e como o Nuno dizia, alguns vão provavelmente meter o pé no travão e até pode levar à saída de alguns países, mas se for assim tem que ser, quer dizer, é a vida. A União Europeia é interessante, os valores eram muitos valores de uma Europa ocidental pós-guerra, a associação de alguns países do leste europeu, que vem do Pacto de Varsóvia, que são europeus, mas ainda é uma cultura diferente, ainda tem uma visão diferente, tem outros medos e outros riscos, pode não ser a correta. E se assim for, olha, que seja outro futuro. Pois a questão é tentar perceber que raio de futuro é que poderá ser esse, não é? Porque de facto as coisas não estão famosas. Nos últimos 2 anos, desde que rebentou a guerra, tenho pensado mais particularmente nisso, porque me lembrei de uma viagem relativamente curta que fiz em 2016 e a Praga, à República Checa, e ali um bocadinho fora daqueles circuitos turísticos normais,
havia muita gente nas ruas, não em manifestações de massas, mas muitas bancas, recolha de fundos e, no fundo, alguns grupos de pessoas a tentar espalhar uma mensagem. Isto foi em 2016, de apoio à Ucrânia. Portanto, foi 2016, foi 6 anos antes da guerra começar. Isto não é uma novidade. Já em 2008, quando houve a invasão da Geórgia, nós aqui deste lado do continente basicamente ignorámos tudo aquilo que estava ali a passar. E porque, na verdade, a falta de ferramentas europeias para lidar com este tipo de coisas já vinha lá de trás, não é? Um bocadinho aquela frase que eu citava no início do Lucas Pires, quer dizer, fala-se no expansionismo da NATO, mas como é que se pode falar em expansionismo da NATO sem ter medo à Rússia, não é? Portanto, mas isto em 95 era uma coisa que estava completamente fora de hipótese, porque era o Boris Yeltsin que andava, pá, que bebia os copos com o Bill Clinton e estava tudo bem. Mas de facto as coisas as coisas não mudaram, as coisas foram no sentido em que se permitiu que elas fossem. Portanto, aqui chegados, essas sempre foram as minhas reservas relativamente a tudo aquilo que envolveu a guerra da Ucrânia e sobretudo às reações não ocidentais, mas europeias em concreto, com um bocadinho na ressaca de Covid, no fundo quase de uma... Na verdade não é que ela exista, mas para o efeito acho que serve, da sociedade europeia de uma nova sinalização de virtude e, portanto, de uma nova causa que precisava de abraçar para, talvez para seu próprio... não direi prazer, mas pelo menos para a sua própria satisfação. E foi uma coisa que me incomodou logo muito desde o início, que eram as bandeirinhas à janela e, pá, e toda a gente a caminho das fronteiras com a Rússia para levar comida e toda a gente disposta a receber refugiados, etc. Não que eu, obviamente, tenha alguma coisa contra isso, acho que aliás, o que seria expectável era de facto que a Europa defendesse com alguma veemência a posição da Ucrânia naquele caso em concreto, ao contrário do que fez em 2014, quando foi a invasão da Crimeia, à altura também, tal como em 2008, em que toda a gente assumiu para o lado, incluindo o Presidente dos Estados Unidos, na altura Barack Obama, quando muito claramente chegou a dizer que não tinha sido eleito para interferir naquela zona do mundo. Mas o Barack Obama era Prémio Nobel da Paz, a União Europeia também foi Prémio Nobel da Paz, e na verdade a sensação que se tem é de que todos aqueles, todos não, mas pelo menos estas duas personalidades ou entidades que receberam o Prémio Nobel da Paz são talvez as menos responsáveis por uma situação inversa àquela que temos hoje. E isso deixa-nos, de facto, em muitos maus lençóis por culpa exclusivamente nossa. E isto é talvez o maior drama, porque eu não tenho ideia de haver uma... Lá está, mais uma vez, se calhar vou exagerar aqui um bocadinho na palavra, mas uma quase civilização que se tenha suicidado desta maneira, coletivamente, com o trabalho ativo das próprias comunidades, mais até do que os líderes. Porque, na verdade, a grande maioria dos povos europeus, e Portugal então nem se fala, porque nós somos, enfim, acho que nessas coisas ainda conseguimos ficar muitos passos atrás. Aliás, é uma coisa que eu acho fascinante, é o facto de tudo o que são notícias internacionais e de economia, que não seja as coisas mais corriqueiras que se passam por aqui,
na verdade passam-nos muito ao lado. Acho que aparentemente quando surgem notícias internacionais que não são fediveres, porque o presidente deste ou daquele disse isto ou assim assado e de repente está toda a gente escandalizada, nas notícias internacionais é quando as pessoas costumam mudar de canal. E portanto Portugal até está bons passos atrás dos restantes, mas seja como for, acho que foi uma coisa um bocadinho coletiva e que nos tem paulatinamente conduzido até aí. Mesmo quando o Tratado de Maastricht foi aprovado contra algumas vozes, não foram muitas na verdade, e quando alguns tratados foram referendados e foram referendados até dar a resposta certa, quando nós, apesar de quase termos estabelecido por escrito o direito à paz perpétua, rebentou uma guerra na Jugoslávia, mas que na verdade, não sei se por mérito ou não da União Europeia de então, teve pelo menos o mérito de não se ter tornado uma guerra europeia e ter ficado apenas uma guerra localmente circunscrita. Mas tudo isso foram sinais e que nos convenceram de facto desta ideia da paz perpétua e de que não era preciso fazer rigorosamente nada para garantir a paz. E, portanto, é uma espécie, acho que vingou entre nós um bocadinho esta ideia de um certo pacifismo hippie, que ao mesmo tempo é quase neoburguês, enfim, mistura aqui uma série de conceitos e de filosofias, etc., que nos deixa neste embaraço. A nossa própria falta de participação, a forma como nós coletivamente reagimos a estímulos permanentes, e nos últimos anos eles foram muito evidentes, quer com a pandemia, quer até com a própria guerra da Ucrânia, porque houve ali um momento extraordinário. Eu não sei se têm feito isso ou não ultimamente, mas passado um ano e pouco da guerra ter começado, começaram a surgir algumas sondagens que diziam no fundo que havia largas franjas da população europeia que paulatinamente, sobretudo com maior relevância junto das classes mais baixas, portanto os mais pobres, que começavam a ser mais favoráveis a encontrar uma solução qualquer que fosse ela que pusesse termo à guerra. E, portanto, é normal que as pessoas não tenham propriamente aqui uma visão geoestratégica sobre a coisa. As pessoas querem que as guerras acabem para poder continuar a viver em paz e sossego e sem grandes oscilações económicas e, no fundo, que afetem o seu bolso. Mas essa foi uma questão que eu fui tendo ao longo do tempo e logo desde o início com a aplicação das sanções, etc. Como se a aplicação de sanções não tivesse um custo. Como se isso não recaísse, mas no fundo em cima das pessoas, mas como as pessoas estavam tão entusiasmadas com aquilo, com o que estava a passar na televisão e com a manifestação da sua própria bondade, acho que também não se pensou muito nisso. E ao mesmo tempo os próprios líderes europeus também não tiveram a coragem suficiente para dizer às pessoas, não, nós temos a obrigação de defender a Ucrânia, porque na verdade se estivermos a defender a Ucrânia nos estamos a defender a nós. Como os polacos percebem, por exemplo, os polacos, enfim, investem mais de 4% do PIB em defesa e, portanto, um polaco explicar isso a um português é quase marciano. E nós, de repente, estamos aqui à espera de ver o que é que os outros decidem por nós. É um bocadinho como o aluno bonzinho que está sempre à espera que as coisas se resolvam a bem e que esteve sempre aqui um bocadinho debaixo da alçada do pai, que são os Estados Unidos, e o pai agora disse que já chega e tens de fazer a vida e ser um homenzinho. E eu não sei se isso não será mesmo um grande problema para o futuro. Não sei se nós teremos essa capacidade de reagir, pelo menos dentro do quadro da normalidade que nós temos conhecido até hoje. E isso sim é aquilo que mais me assusta e ao mesmo tempo, talvez de forma um bocadinho egoísta, ou seja, eu acho que a crise
era necessária, há muito tempo que se fala sobre isso, e na verdade, independentemente do facto de eu ser um pessimista crónico, acho que de facto os factos eram muito evidentes e que não nos podiam conduzir a outro resultado, mas a crise era mais ou menos expectável e só não sabia muito bem quando, e surgiu nesta fase que é, na verdade, quando ela podia surgir. Com uma mudança radical na política americana, com a Europa, a Alemanha, perdão, por estado de estagnação, de estagnação económica, com a França à beira de um desastre político e financeiro, com um país como Espanha, por exemplo, que é uma das maiores economias europeias e um país enorme, completamente dominado por um governo que quase diariamente vai contribuindo para minar a soberania do Estado espanhol e a unidade do Estado espanhol e a própria democracia e as instituições, e portanto este é no fundo o caldo perfeito, e eu consigo compreender que a crise, na verdade, é o que nos vai obrigar a crescer de alguma maneira e a sair daqui para algum lado. A questão é que, não sei, eu acho que cheguei àquela idade em que eu preferia não ter que passar por isso para sentir essas diferenças, e portanto tenho na verdade alguma pena que as coisas aconteçam assim, mas na verdade nós só nos podemos queixar de nós próprios, não é? E, portanto, independentemente do resto, quer dizer, eu acho vem daí muita coisa nova para o mundo, mas e nós provavelmente daqui a 50 anos estamos a olhar para trás e perceber como é que era possível eles terem vivido assim até 2025, mas enfim, vai ser um período de ajustamento bastante complicado, e portanto temos que nos adaptar. Já estamos a falar disto aqui há uma série de tempo. Nuno, queres completar? Queria fazer aqui talvez uma resenha para tentar pelo menos explicar mais ou menos como é que eu estou a ver a coisa. Talvez aquilo que mais extraordinário, quer dizer, obviamente que aquilo que marcou o início desta ordem internacional que agora se vai alterar profundamente foi o fim da Guerra Fria, a dissolução da União Soviética, a queda do Muro de Berlim. E aquela tal conceptualização ocidental do fim da história. A ideia do fim da história, tu falavas aí de paz perpétua, a paz perpétua é um conceito kantiano, e é precisamente o reino dos fins, digamos assim. A paz perpétua é o estado que se atinge, ou que se pode atingir, quando as repúblicas são repúblicas que são esclarecidas, livres de inclinações, que são lideradas por agentes racionais, e portanto é a ideia do triunfo da ordem liberal na sua essência, como projeto profundamente racional e daquilo que faz sentido, e acima de tudo deste paternalismo típico ocidental, que é de que quando alguém está a fazer uma coisa que é errada, pode ser chamada à razão, e ao se ser revelado que o caminho é aquele, então naturalmente vai aceitar. Este paternalismo ocidental gerou um grande aburguesamento, de que de alguma maneira é a mesma filosofia, não é uma filosofia, mas é um estado de espírito, digamos assim, um zeitgeist que está por trás da ideia do multiculturalismo. Da mesma maneira como esta gente paternalista e presunçosa imagina que qualquer pessoa que venha do terceiro mundo e que chega à Europa se vai aculturar aos costumes europeus, que vai querer ser europeu, que vai querer trabalhar e fazer isto e fazer aquilo tal como os europeus, porque nós de alguma maneira somos o farol e o estado último do desenvolvimento,
humano, e portanto daí a tal ideia de podermos atingir a paz perpétua, é este paternalismo que acha que se pode importar culturas completamente diferentes, que elas são aculturadas pela nossa. O mesmo aconteceu em termos económicos, em termos geoestratégicos a nível internacional, com a China. E com a abertura, que é o segundo momento mais a seguir à queda do Muro de Berlim, portanto, que transforma o Ocidente nesta vitória suprema e os Estados Unidos na única superpotência. O segundo momento marcante a seguir é a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Porquê? Porque os chineses sempre fizeram dumping social. Ou seja, a forma como a China conseguiu crescer, eu não estou a dizer que isto, atenção, é errado ou que é moralmente, não. A verdade é que houve centenas de milhões de pessoas que saíram da pobreza graças a isto. E, portanto, tem obviamente este lado positivo. Mas a entrada da China alavancada num sistema comunista, esclavagista, fortemente opressor, e que conseguiu, com os seus mercados controlados ao pormenor, a sua sociedade completamente escravizada e mão de obra ao preço da chuva, conseguiu, obviamente, este crescimento económico e inundar o Ocidente e crescer, etc. E não sei o quê. E, portanto, é óbvio que há aqui esta virtude de tirar pessoas que, obviamente, hoje vivem melhor do que viveriam de outra forma na miséria, mas isso teve consequências a nível internacional. E, mais uma vez, eu chamo a atenção a este zeitgeist, esta ideia, porque por trás desta ideia sempre foi, quando a China enriquecer, vai ser como nós. Portanto, os chineses vão ser como nós. O Partido Comunista Chinês vai se tornar não sei o quê, vai ser social-democrata, tarará, tarará, e vai ser como nós. E aquilo que aconteceu foi o oposto. E aqui eu acho que há um conjunto de talvez duas razões que confluíram para isso. Ideologicamente, o socialismo sempre fez o seu caminho no Ocidente, nomeadamente nas universidades e no campo teórico, longe do empreendimento prático, e tanto em particular na Europa isso tem um peso bastante grande. E em segundo lugar, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, e eu repito isto e hei de continuar a repetir isto até à exaustão, os grandes capitalistas, digamos assim, são aqueles que menos gostam do mercado livre, porque o mercado livre acima de tudo é concorrência. E, portanto, para quem já tem uma posição dominante no mercado, ou é líder de mercado, ter concorrência implica um desafio permanente, implica a necessidade de estar constantemente a melhorar, a investir, a empreender. Ter um mercado de alguma maneira condicionado vai limitar o aparecimento de novos projetos. E ao limitar o aparecimento de novos projetos, limita a concorrência, e portanto tem o seu trabalho mais facilitado e mais facilmente se mantém com posição dominante. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que mercados altamente regulamentados e altamente limitados é o sonho do grande agente que neles consegue entrar. Porque entra por cima, de cima para baixo, de mão dada com o Estado, e não pela porta pequena do mercado a concorrer com milhentos outros produtos iguais para ver qual é aquele que vai triunfar naquele mercado. E aquilo que a China, de alguma maneira, também apresentou ao grande sistema financeiro internacional foi esta oportunidade de ganhar trilhões no mercado altamente regulamentado e altamente limitado. E, portanto, isto juntou aqui entre o sonho socialista típico do burocrata de carreira, do político burocrata de carreira, porque hoje em dia é uma coisa essencialmente indistinta da outra,
os políticos europeus são essencialmente funcionários públicos, funcionários burocráticos, incapazes de implementar a grande agenda, discute-se as vírgulas, a questão é qual é que é mais competente para impor a ideia dominante do momento, sem grande debate, e entre isso e o interesse económico dos mercados altamente regulamentados, foi o Ocidente que progressivamente se foi aproximando de uma realidade mais chinesa do que a China que se foi aproximando de uma realidade mais ocidental. Também ajuda a questão da cultura chinesa a ser uma cultura mais forte e que tem uma capacidade de pensar a um longo prazo maior, e a elite política ocidental ser essencialmente corrompida no sentido, quanto mais não seja eleitoral, de que está sempre à procura do ganho imediato e da necessidade de vencer as próximas eleições e, portanto, na realidade não quer fazer nada que doa, nada que seja difícil, nada que seja impopular. E por isso empurra com a barriga os problemas para a frente, e a coisa vai andando. E, portanto, chegamos a este ponto onde, progressivamente, a União Europeia se foi tornando um mercado cada vez mais fechado, cada vez mais cristalizado, cada vez mais regulamentado, em função daquilo que eram dos grandes poderes, de alguma maneira controlavam a coisa. A par e passo, grande parte da inovação foi mandada para ser feita lá fora, que é mais barato, e não tem nada dessa regulamentação. E, portanto, enquanto se construiu o sonho socialista na Europa, a produção industrial e a produção tecnológica foi ser feita para onde ela, efetivamente, poderia continuar a ser feita. Portanto, por um lado, nos Estados Unidos, e por outro lado, com uma lógica diferente, muito de imitação e com intervenção estatal, obviamente, na China. A Europa ficou a meio caminho, não fez nada, e deixou-se ficar atrás no tempo. E depois chegamos ao momento de hoje, e entretanto eu gostava de falar aqui de algo que eu também não aparece nas notícias, é natural que não apareça nas notícias, porque, enfim, quer dizer, nada de relevante realmente aparece nas notícias em Portugal, que é o escândalo da USAID, que rebentou agora nestas últimas 2 semanas, basicamente, e que basicamente revela que ao longo dos últimos anos os Estados Unidos, em particular, através do seu State Department e esta agência USAID, gastou milhares de milhões, milhares e milhares e milhares e milhares de milhões em financiar comunicação social internacional, desde a Reuters ao Politico, os grandes grupos económicos de mídia, tudo o que é ONGs woke, até a malha de DAs e de malta eleita nos Estados Unidos por parte de Soros, que anda mais ocupada a libertar os criminosos do que a prendê-los. Enfim, um conjunto de coisas que até nem dá para propriamente sintetizar, mas que explica muito do ar do tempo irrespirável que nós tínhamos nos últimos tempos. Porque, entretanto, aquilo que aconteceu ao longo dos últimos anos foi que os Estados Unidos tinham esta máquina brutal de soft power que utilizavam para interferir externamente, onde de outra forma legalmente não o poderiam fazer, e normalmente faziam-no com o intuito até de onde não gostavam do ditador local, estimulavam a democracia, onde o ditador até fazia aquilo que eles queriam, lá deixavam estar. Enfim, quer dizer, há aqui uma realpolitik
óbvia por trás, mas aquilo que aconteceu foi que ao longo dos últimos anos esta máquina brutal e estes recursos brutais juntaram-se a esta lógica de limitação de mercados e basicamente andaram a vender toda esta narrativa woke que nós andámos a emprenhar pelas orelhas ao longo dos últimos anos. E em particular, a partir de 2016, porque se compreendeu que as redes sociais são incontroláveis e que com os fluxos de comunicação e de partilha de opinião e de ideias e de informação que existe nas redes sociais gera resultados políticos que às vezes não eram aqueles que seriam desejáveis. Então esta enorme máquina, a partir de 2016, deixou de ter a preocupação de ser apenas a condução de um conjunto de ideais, como eu tenho escrito abundantemente, que a forma como o wokeismo e este controle de mercados e sociais é uma coisa que está profundamente interligada, esta é outra discussão, mas passou a estar preocupada em particular com a liberdade de expressão e com a limitação da liberdade de expressão. E esta tem sido a música que nós temos estado a ouvir nos últimos anos. Nós temos estado a ouvir esta porcaria a tocar, respondida em eco por tudo aquilo que são os grandes agentes empresariais e financeiros globais, mas a música que é posta a tocar e financiada diretamente, como agora se está a descobrir, através dos contribuintes norte-americanos, involuntariamente, por intermédio desta agência da USAID. E ainda agora o último exemplo foi na Roménia, como foram gastos milhões de euros através desta agência a tentar impedir a eleição do candidato que ganhou a primeira volta e como esta agência financiou diretamente diversos programas judiciais na Roménia, e foi o sistema judicial que foi aplicar o Directive Service Act europeu para anular as eleições daquele candidato que a USAID tinha estado a fazer campanha contra. O nível é este. Há todo aqui um substrato de controle da narrativa que nos últimos anos se focou essencialmente em tentar controlar a liberdade de expressão pelo perigo que as redes sociais e a internet coloca aos poderes que são políticos no Ocidente, e que se transformou esta narrativa vendida e veiculada por estes mecanismos de subversão da democracia e de tentativa de controle da narrativa, em vez de uma advocacy for the free speech, para uma advocacy do controle do free speech. Ora, é por isso que os burocratas de carreira na Europa vendem o que estão a vender. A Ursula von der Leyen não anda a vender o Democracy Shield de borla. Não foi de borla. Não é de borla que a União Europeia, como instituição não democrática e como facilmente permeável a tudo o que é lobby e a tudo o que é influência, através do institucionalismo burocrático centralizado em Bruxelas e da narrativa da bolha do momento, foi a causa do momento, é o sonho úmido daquilo que se desejava transformar todo o Ocidente numa gigantesca União Europeia, gerida por tecnocratas burocratas, com o discurso político controlado através de mecanismos como este DSA, e com as causas todas do momento, desde o climate change, quando foi o Covid, a vacinação obrigatória e o certificado para se poder entrar no bar, e enfim, todas essas coisas que nós fomos assistindo. Isto tudo, esta resenha, já vai longa, para dizer o quê? Tudo isto acabou. E esta é a verdadeira dimensão da revolução que está em curso. É claro que quem vive na bolha da narrativa do momento, quem
olha para o telejornal da SIC, ou da TVI, ou da RTP, e acha que aquilo é um reflexo da profunda realidade política do mundo, não percebe o que é que está a acontecer nos Estados Unidos, da importância daquilo que está a acontecer. Agora, posta da perspectiva como aquela que eu acabei aqui de explicar, deste processo que se foi aprofundando ao longo dos últimos anos, a culminar neste pacote que é aquilo que van der Leyen representa hoje as nossas vidas, a vitória de Donald Trump é o fim desta USAID, é o fim do financiamento de toda esta narrativa, é o cortar com isto na academia, cortar com isto nas agências de comunicação, é cortar com isto nas agências de informação, é cortar com isto na política de soft power dos Estados Unidos, que é aquilo que verdadeiramente manda. Que é aquilo que verdadeiramente manda. E as pessoas que se esqueçam, a Europa não faz nada que não seja ser o capacho dos Estados Unidos neste momento. E já o faz há muito tempo. E é por isso que temos estes burocratas a implementar de cuspo lambido tudo aquilo que foi a política e a porcaria exportada por esta agência e por esta narrativa mediática que foi posta a correr sem que alguém levantasse um ai ou um ui. Esta aqui é a realidade. E aquilo que Donald Trump representa é o fim dessa ordem. É o fim desse processo. Acabou. Morreu. O wokeismo morreu e aquilo que os Estados Unidos, a forma como os Estados Unidos vão exercer o seu poder a partir de agora é uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Portanto, o disco virou, mas os europeus ainda estão a tocar, ainda estão a dançar ao som do tambor da música antiga. Ainda não perceberam. Mas vão perceber. Porque como não podem fazer rigorosamente nada, e o Poças ali há bocado falava bem, quer dizer, dependem comercialmente da China, e não só, e dos Estados Unidos. Dependem energeticamente da Rússia, e não só, e dos Estados Unidos. E dependem militarmente dos Estados Unidos, e portanto só há um caminho. São os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Só que como no sistema burocrático a informação demora a chegar lá, e como a União Europeia não é agente, é um mero produto reagente em atrito burocrático, a informação demora a chegar lá ao momento decisor. Mas aquilo que vai acontecer nos próximos anos é muito simples. Todas estas políticas vão arrepiar caminho. E ao longo dos próximos 2 anos, progressivamente, os europeus, da mesma maneira como antes dançavam e cantavam e gritavam alegremente ao som da narrativa do USAID, agora daqui a 2 anos vão estar a dançar, a cantar e a tocar ao som da nova narrativa que os americanos estão a pôr e a exportar para o mundo. É isso que vai acontecer. A questão é se os americanos ainda estão interessados em que nós cantemos a música deles, não é? Ou então se já não estão pura e simplesmente interessados em rigorosamente nada daquilo que se passa. Não, estão interessados. Nós somos um mercado apetecível. Aquilo que obviamente os americanos querem é vender os produtos americanos na Europa sem os entraves que os europeus estão a colocar. E aquilo que vai acontecer é que os europeus vão completamente perder, vão ter que mudar. Vão ter que mudar, porque não há outra alternativa, não há outro caminho, não há nada. O que há é um jogo de espelhos e de fumos, de uma clique política que se imagina particularmente importante, mas que quando nós vamos a ver, são os bonecos com um guião. São os bonecos com um guião, porque eles estão simplesmente a repetir os slogans que na realidade foram implementados e pagos e pensados neste caso, como uma agência, basta ver os relatórios que estão a sair, estavam a ser pagos pela USAID. Basta ver. Portanto, afinal de contas, nós temos aqui uns bonecos falantes. E, portanto, os bonecos, a seu tempo, irão cantar outra música, não vai ser de outra maneira. Na verdade, as coisas têm-se alinhado de tal maneira que, hoje em dia, relativamente à guerra da Ucrânia, por exemplo, quem está no fundo, mais disponível para
para esta nova, para a tomada de posição da administração americana em Portugal é o PCP. E depois é curioso também, ao mesmo tempo, que muita gente que durante anos se queixava do imperialismo e do expansionismo americano, agora de repente acha que os Estados Unidos são pouco expansionistas e pouco imperialistas, e portanto com estes recuos todos no USAID, por exemplo, que isto de facto é fascinante, como é que, independentemente daquilo que se possa achar ou não, mas é de facto uma falta de coerência inacreditável, que é muita gente até fazer carreira política dizendo, permanentemente atacando os Estados Unidos por causa do seu expansionismo e da maneira como se manieta junto de vários governos soberanos, etc., e comunicação social e organizações internacionais e mais não sei o quê, e de repente há uma administração nova que faz marcha atrás de uma série de coisas e de repente, não, mas afinal os Estados Unidos agora estão a ser pouco expansionistas. Como também, quer dizer, o mundo europeu de repente também descobriu toda uma nova esquerda que afinal era a favor do mercado livre, que quando de repente começa-se a falar em tarifas e afinal eles até eram a favor da globalização, dos mercados livres, da concorrência e de fronteiras abertas, etc., pelo menos economicamente. E isso de facto é muito fascinante, porque pelo menos tem esse mérito, na verdade baralha tanta gente e que acaba por expor muitas contradições e muitas narrativas do passado, e já concordo contigo, muitas narrativas do passado que na verdade acabam por ficar todas postas e percebendo-se que elas na verdade não fazem sentido. Portanto, eu antes de passar a palavra ao Vítor, na verdade ia se calhar dizer que aqui na Europa, para deixar aqui uma nota de otimismo, a minha margem de fé é quase toda ela feminina. Estou a pensar na Giorgia Meloni, estou a pensar na Isabel Ayuso. Úrsula também? Eu disse feminina. Estou a brincar. O que é que tu queres dizer com isso? Estou a brincar. Está aí uma teoria de conspiração que eu ainda não ouvi. Nem eu. Não, era só porque, não estava à espera da pergunta, porque não estava a contar com ela e tive que me safar aqui de alguma maneira. Mas ou seja, estou aqui a dar dois exemplos de mulheres jovens e que na verdade trazem um discurso fresco, diferente da narrativa oficial da União Europeia, não é? E que na verdade talvez aproxime os seus países, ou pelo menos as suas comunidades e as pessoas que nelas votam, etc., a outro tipo de caminhos. Enfim, vamos lá ver, a Isabel Ayuso é presidente da Comunidade de Madrid, não é? Portanto, a Giorgia Meloni obviamente é primeira-ministra da Itália, são coisas muito diferentes, mas estou a falar de exemplos de facto de pessoas na Europa que de alguma maneira pudessem inspirar um caminho diferente. Eu acho que são os dois bons exemplos daquilo que nós podemos, ou para onde nós podemos olhar ainda com alguma margem de esperança, pelo menos parece-me a mim. Vítor. Eu ia pegar primeiro aqui, antes de falar da questão do USAID, em algo que o Nuno estava a falar há pouco, que tem a ver com a questão da situação que temos na Europa. Eu acho que um dos grandes problemas que temos foi, na verdade, vem daquilo que foi o sucesso económico europeu, e que até há muito pouco tempo seria quase um milagre europeu. Milhões de pessoas na Europa causaram feridas enormes, traumas enormes também no centro da Europa, e num espaço de 20, 30 anos conseguiste, também com a ajuda dos Estados Unidos e com o financiamento dos Estados Unidos, conseguiste um crescimento espetacular e um crescimento enorme da classe média. E essa classe média foi crescendo, primeiro com salários, depois foi crescendo com os empréstimos, porque a economia estabilizou, foi possível que essas pessoas começassem a comprar casas, começassem a comprar carros, as grandes empresas europeias começavam a pagar mais, e
num determinado momento, que eu não consigo localizar aqui dentro do tempo, na verdade tu começaste a ter uma nova geração que já não ia trabalhar para as fábricas, era preciso produzir, e essa produção foi descentralizada e criou outra coisa, criou preços muito baixos. Nós hoje em dia compramos coisas que há 30 anos compravam-se, sei lá, Vitor, posso dizer uma uma vez coisa? na geração. Sabes qual é o momento? O momento é a entrada da China na Organização Mundial de Comércio. Sim, mas deixa-me explicar então. Esse é o momento. As nossas famílias, os nossos pais, compravam uma mobília na vida, compravam um casaco a cada 2, 3 anos, uma roupa, e custava caro. Quer dizer, esse tipo de compras levavam-te uma parte do orçamento familiar que não te permitia fazer muitas compras durante o ano. Vocês lembram-se, eu lembro-me, para comprar um ténis, a gente tinha que se fazer uma poupança, a classe média, estamos a falar de classe média, estamos a falar de classes altas que podiam viajar. De repente tu começas a ter roupa, poderes ir a uma loja e comprares uma camisa por 5 euros, comprares um sapato por 10 euros, 15 euros. A Europa não tem essa capacidade de produção, é impossível produzir isso na Europa. E como tu crias esse vício de consumo, e ao criar esse vício de consumo, tu tens que ir produzir a algum lado. Primeiro começaste a produzir na Coreia ou no Japão, essas economias cresceram, são economias relativamente cresceram e chegaram a preços que já não eram suportáveis. Começaste a ir para o Norte da África, mas também em termos de qualidade tu não tinhas capacidade. Depois tens a entrada da China, e quando entra a China, a Europa iludiu-se completamente, e ao iludir-se completamente, entregou o ouro bandido. Se nós formos pensar, o Norte de Portugal era um centro de produção têxtil. Hoje não tens praticamente nada, ou tens especializado, mas já com preços incomportáveis, mas não tens a capacidade de produção massiva que tem uma China. Quer dizer, produzimos algumas coisas para o IKEA, produzimos algumas coisas para o setor automóvel, mas não tens essa capacidade. E isso aconteceu em Espanha, e aconteceu em Itália, e aconteceu em quase todos os lados. Hoje, a produção básica, que é o produto mais barato, nós não conseguimos produzir. Porquê? Porque depois, para suportar a nossa segurança social, os nossos benefícios, os impostos foram subindo. Quanto mais sobem os impostos na produção, menos capacidade tens. E hoje estamos neste beco sem saída. Bom, só para dizer isso em relação a esta questão. Em relação ao USAID, já disseste tudo, Nuno, e eu acho que o mais interessante de tudo é ver a tremenda hipocrisia daqueles que andaram a ser financiados pela Open Foundation, Open Society do Sr. Soros, que é um dos maiores capitalistas do mundo, não é? Porque, quer dizer, ganhou dinheiro nos mercados, serem tão anticapitalistas, financiados por uma organização de um capitalista, mas que afinal ia buscar o dinheiro aos Estados Unidos, que era aquilo que eles odiavam tanto. Quer dizer, isto é uma pescadinha do rabo na boca, e ver esta hipocrisia enorme. E eles hoje em dia, os fumaças em Portugal, aqueles sites de defesa de tudo e mais alguma coisa, hoje terem que justificar que andaram a ser financiados com o dinheiro do imperialismo americano. E para mim dá-me uma vontade de rir enorme, acho que é hilariante, descobrir a careca dessa gente toda e perceber que aquilo que eles defenderam durante anos são enormes falácias, e pegando, por exemplo, na questão do Covid ou nas questões das políticas ecológicas, que aquilo basicamente eram narrativas, não tinham fundamentação nenhuma, financiou-se todo o tipo de relatórios, financiou todo o tipo de estudos, que eram fake, era completamente fake, e no final o combate à desinformação era feito por aqueles que criaram a desinformação com a vontade de manipular a todos. Aquilo que muitos como eu, achavam estranhos e percebiam, isto não pode ter sido criado só por meia dúzia de malucos e tem que haver algo por trás. Está-se a confirmar. Nunca pensei que fosse esta dimensão, mas a verdade é que era óbvio que existia algo, era óbvio que existia uma Organização Mundial de Saúde que era manipulada, uma NATO, muitas universidades manipuladas. E da classe média, que estão iludidas, agora voltando um bocadinho atrás, com este consumo, estas Zaras, estes IKEAs, ter um telemóvel novo cada um ano ou 2 anos. Não se preocuparam, foram aceitando. E ao aceitar, chegámos a esta situação. Que é crítica, porque não temos hoje a capacidade crítica para dar a volta na Europa. Eu não sinto isso, acho, ainda há pouco tempo agora me envolvi no programa, porque me convenceram, porque a Europa tem que manter a máquina, um programa
para a criação de empresas e disso tudo, porque andam a ligar em centros de investimento que tens em todas as cidades espanholas e francesas, não têm empresas, mas têm uma máquina que é preciso ser sustentada e têm que meter empresas com projetos de treta e que são financiados, ninguém sabe bem para quê, que não vai dar em nada. Esta é a nossa Europa, que é uma Europa sem inteligência. Mas É um apesar de deserto. tudo... Nuno Passos, posso só dizer uma coisa? Desculpa lá, Sim. eu sei que há bocado falei bastante. Mas só dizer uma coisa, é que esta questão de USAID demonstra aqui um segundo substrato. Portanto, o primeiro é este, de como havia aqui toda uma rede baseada em investimento ou subsidiação milionária capaz de impor um conjunto de narrativas desestabilizadoras do debate público natural e, portanto, que visavam controlar a percepção e a narrativa democrática nos diferentes países ocidentais e não só. Esse é um lado. Mas o outro lado é que uma das razões pelas quais é esta USAID que acaba a ter este papel todo perverso nisto tudo, é porque as agências de intelligence norte-americanas legalmente não podem intervir dentro do seu próprio território. E esta USAID é uma forma de perverter essa defesa constitucional norte-americana, onde o nation building e o controle da informação e da narrativa democrática rumo aos seus interesses é feito lá fora, mas não pode ser feito lá dentro, não é? Portanto, essa garantia constitucional norte-americana foi circunnavegada precisamente ao fazer outsourcing das agências de intelligence, como a CIA, para esta USAID. E, portanto, isto virou-se o feitiço contra o feiticeiro, que passou a ser utilizado contra os próprios norte-americanos. E porquê? Porque foi tomada de assalto pelo Partido Democrata e pela esquerda. Esta é que é a realidade. E, portanto, deixou de ser um veículo de transmissão e de formação meramente do soft power norte-americano para ser um veículo da agenda ideológica desta extrema-esquerda, desta esquerda norte-americana, que, por razões de interesse, cooptou os valores da extrema-esquerda e se aliou à manutenção do poder dos grandes enfim, interesses globais, financeiros, etc., dos americanos, aliando as duas coisas num só. Portanto, o que está aqui é o maior escândalo. Este USAID Gate é o maior escândalo político da história das democracias ocidentais. Não há nada com esta dimensão, com esta magnitude. Nada. E para vermos o quão inepta é a comunicação social generalista, é ver como o maior escândalo da história democrática ocidental está-se a desenrolar e a abrir à frente dos nossos olhos e não é notícia em lado nenhum. Não é escândalo em lado nenhum. Não se fala em lado nenhum. Falou-se em parte relativamente por causa da questão dos medicamentos e os sim, mas as verdadeiras implicações daquilo que lá está... O combate à SIDA, etc. Sim. As verdadeiras implicações daquilo que lá está não se estão a falar. A seu tempo, logo se vê se vai falar ou não. Porque uma das razões pelas quais não se fala é porque aquilo que se vai descobrir é que daquilo que se tem andado a falar é precisamente andar a reboque daquilo que estava ali, daquele financiamento que andava ali, não é? E portanto, quanto mais não seja por vergonha, as coisas não vão se encaixar fora. Como é que tu podes esperar que a imprensa, que depende da Associated Press, que depende da Reuters, que depende de todos esses órgãos noticiosos do mundo que foram financiados pelo USAID, vai falar agora?
direto ou indiretamente, receberam dinheiro e, portanto, não vão assumir agora que Sim, mas essa é talvez a nos maior, andaram a manipular. isso é a maior contradição nos termos, né? No fundo, eu já ouvi para uma série de gente a dizer que os Estados Unidos agora estavam a pôr em causa a comunicação social independente internacional, no fundo. Essa é a maior piada, não é? Se precisava, se dependia daquilo era porque não era independente, não é? Nuno Poças, mas esse raciocínio que tu acabaste de fazer, pá, não é uma crítica, que não é brilhante, é uma constatação de um facto, de uma evidência. Pois, exato, sim. Esse nível não é atingido pela maior parte da população e do comentariado e da inteligência nacional. Porque essa é exatamente a mesma questão que se coloca com o pacotinho, que o Pedro Duarte anda para aí a apresentar e que o governo da AD acabou de aprovar para o apoio à comunicação social independente. É exatamente a mesma coisa. Portanto, para termos comunicação social independente, temos que financiar. Então ela é dependente do quê? Do subsídio, não é? Pronto, pode ser sempre, a comunicação social pode ser sempre dependente de alguma coisa e depois há patrões de mídia, etc, não é? Obviamente. Eu não ponho isso em causa, mas a ideia de que o financiamento público direto à comunicação social certo, vai garantir a sua independência e não a dependência desse financiamento e de quem o faz e das condições em que vai ser feito, nomeadamente o Democracy Shield, e estas diretivas do... Não, obviamente que é uma coisa que eu acho que nem sequer merece discussão, quer dizer, eu prefiro que um jornal ou uma televisão obedeça à vontade dos seus acionistas de alguma maneira do que à vontade de um Estado soberano ou de uma política, etc. Seja lá o que for. Mas o meu ponto, que era, ao levantar isto, era só dizer que nós vemos estes políticos e esta gente na televisão a falarem em paradoxos, a dizerem coisas que se negam a si próprias na sua mesma ideia, e passa tudo incólume. O nível é muito baixo e, portanto, vamos esperar o quê? Vamos esperar que agora vai haver a capacidade de termos comunicação social verdadeiramente independente e que vá atirar à cara de quem andou a receber durante estes anos todos aquilo que se está a descobrir agora? Isso é um bocado aquela história da malta que se queixava do intervencionismo dos Estados Unidos e que agora afinal diz que os Estados Unidos voltou a ser pouco intervencionistas. A mim só me chateia porque a mim nunca me incomodou o intervencionismo dos Estados Unidos no mundo. A mim não me importava nada que os Estados Unidos mandassem nisso tudo. Portanto, mas a verdade é que mandam. O problema é que uma clique dentro dos próprios Estados Unidos, pois, essa é que é outra tomou conta do aparelho de Estado, tomou conta do aparelho de Estado. E a União Europeia, na verdade, foi pró-democrata. Exatamente. A verdade é essa. Exatamente. E, portanto, agora aquilo que aconteceu, a revolução que está em curso nos Estados Unidos é o Donald Trump a desalojar o Partido Democrata do aparelho de Estado, o chamado Deep State, que é para tornar o mais leve o institucionalismo político e democrático norte-americano e independente dos partidos, de regresso à dependência da administração eleita a cada 4 anos. É isso que está a acontecer nos Estados Unidos. E o que vai acontecer na Europa é que vai ficar sem chão. Vai ficar sem chão. Porque aquilo que motivou o estar onde está desapareceu e aquilo de quem ela depende passou a defender o seu contrário e outra coisa. E, portanto, este é o verdadeiro problema que está ali atrás. E o outro problema, que agora já tem a ver connosco europeus, é que nós queremos viver em democracias ou não queremos viver em democracias? Nós queremos ter espaços públicos verdadeiramente livres e democráticos ou queremos andar aqui a discutir narrativas? E a questão que eu me coloco, quando eu vejo esta gente que anda para aí no Twitter e no Facebook e não sei o quê, a dizer umas coisas, e os comentadores que andam na televisão, todos muito enxofradinhos e nervadinhos, e ainda continuam com a narrativa, não é? Que o Donald Trump é um estúpido, que é um burro, que é um atrasado mental. Quer dizer, o homem que sozinho mudou a história dos Estados Unidos e que está a ser, neste momento, a mudar a história do Ocidente e do mundo. E um tipo cujo maior feito é ter 10 mil seguidores no Twitter em português, esse é que sabe, esse é que é bom. Esse é um gênio.
O outro é burro, não é? Quer dizer, mas está bem. E andam aí todos engalanados, porque, e tudo isto passa ao lado. E, portanto, eu acho que aquilo que neste momento, o que nós vamos passar nos próximos tempos, vai ser um período de desintoxicação. Porque ao cortarem este USAID e ao os principais atores políticos e económicos globais já terem realinhado com a nova realidade e com a nova direção, acabou-se a mama, como se diz, ou se dizia. Acabou-se a mama. E, portanto, o que é que acontece quando acaba a mama? Veio o desmame. E, portanto, a opinião pública e publicada europeia vai ter que se libertar disto à força. Porque agora o que não vai faltar aí agora são órgãos de comunicação social, outlets, ONGs, associações disto e daquilo, etc. e não sei o quê, que pura e simplesmente vão deixar de existir, vão deixar de ter financiamento. Não forçosamente em Portugal. Portugal não conta para grande coisa, mas para essa Europa inteira, como diz a nossa introdução. Bem, já vamos longos. Vítor, tens linha para esta semana? Sim, olha, a minha linha esta semana vai para o começo da silly season dos lucros e das privadas. Começámos já há 3 ou 4 dias com o anúncio do relatório anual da Vinci em França. Portanto, ainda não temos os resultados da ANA, não temos o relatório contra, mas deve sair daqui a pouco tempo, mas já havia dentro do relatório contas da Vinci informação sobre Portugal e obviamente que já alguns jornalistas também no Twitter, o PCP também já vai mandar umas bocas, em relação aos resultados não sabemos o lucro, mas sabemos que cresceram as receitas e que se atingiu desde a privatização um tremendo número de 8 mil milhões de euros, que é tipo quase 3, segundo uma jornalista escrevia no Jornal de Negócios, é quase 3 vezes mais do que a Vinci pagou pela ANA. O que não se conta são outros números, por exemplo, que o Estado português até agora só impostos por causa das receitas e dos lucros que eles têm tido, que ainda não compensaram a compra, é preciso dizer isto, os lucros da Vinci com a ANA ainda não compensaram o valor que pagaram há cerca de 12 anos atrás, que são 3.080 milhões de euros, portanto, em termos de lucros devem ter chegado este ano a qualquer coisa como 2 mil milhões, mas o Estado português já arrecadou quase, ou mais de 1.000 milhões de euros em impostos, coisa que é muito superior àquilo que arrecadava quando a empresa era pública, e tinha lucros muito, muito limitados. Fala muito em termos das receitas, o que não se explica é que estas receitas cresceram porque há um enorme crescimento, todos nos lembramos, o que era o turismo em Portugal no pós-Sócrates, quando tivemos a crise, foi quando houve o boom começa ali em 14, 15, e se nós formos analisar os números do ano passado, em 2023, a ANA dava números que eram quase o dobro em termos de passageiros, em termos de carga, em termos de aviões, e obviamente que as receitas cresceram. Se também, e aqui para ser um bocadinho chato com números, se fôssemos ver estes 11 anos com os números que eram de 2013, que é o último ano da empresa pública, ela foi vendida em 2012, mas 2013 ainda é ali considerada de gestão pública, a verdade é que em vez dos tais terríveis 8 mil milhões, a ANA teria conseguido 5 ou 6 mil milhões de receita, que não é assim tão diferente, tendo em conta que o crescimento não é com os preços, mas acima de tudo com o crescimento do turismo que nós tivemos. Então, pondo em causa que a privatização poderia ter sido feita de alguma forma melhor. Eu não sou especialista nisso, mas já conversei com algumas pessoas que me indicaram isso. Podia ter-se tido cuidado de não haver um monopólio, mas o certo é que vamos começar com isso. Começou esta silly season e agora vamos ter a Jerónimo Martins e vamos ter o CTT e vamos ter a choradeira toda da esquerda, que não entende nada de economia, mas quando vê a palavra lucro ou vê milhares de milhões faz uma escandaleira
sem sentido. Bem, a minha linha muito rápida, só talvez aqui um bocadinho na senda do programa para falar dos líderes europeus ou os aproximados a isso. Bem, eu hoje vi uma notícia que me deixou relativamente satisfeito e até ligeiramente surpreendido, que dava conta do veto presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa à criação das novas freguesias. E achei que, enfim, por uma vez havia ali um gesto de, enfim, uma tomada de posição política substantiva mesmo. Mas, entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa já explicou porque é que votou. Afinal, foi só por uma pequena razão, o tempo. E, portanto, na verdade, Marcelo explicou que na verdade não se podia aplicar o novo mapa autárquico com as novas freguesias que tinham sido aprovadas pelo Parlamento, porque como há eleições autárquicas no final do ano, e portanto não era possível ter as coisas a funcionar para as eleições de setembro, outubro. E eu acho que isto espelha um bocadinho, em primeiro lugar, o próprio mandato, os mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa à frente da Presidência da República, que é no fundo de alguém que é sempre incapaz de se atravessar por uma decisão de fundo e por tem sempre uma grande vontade de agradar a tudo e a todos, e acaba no fundo 10 anos de mandato sem agradar a quase ninguém. Felizmente está de saída e portanto eu ia dizer que novos tempos se adivinham e talvez as coisas mudem para melhor, mas na verdade as coisas também não estão num cenário espetacular, pelo menos em termos de candidaturas presidenciais, mas enfim, já me arrependi disso. Nuno, chuta. Está no fim, mas ainda falta quase um ano. Nossa, parece uma via sacra. Olha, a minha linha vai para um bocadinho também para as presidenciais. Eu não consigo perceber esta gravitas e esta referência àquela figurinha que a mim me faz lembrar o Pinguim naquele filme do Batman em que o Danny DeVito, não é? E que eu estou a falar obviamente do António Vitorino, e que aparentemente, quer dizer, mas então quem é que acha que uma pessoa com este perfil andou com o nariz metido em tudo o que é negociata, além de trampolinice politiqueira, acha que é uma pessoa indicada para ser Presidente da República? Eu de facto a minha alma fica pasmada. Eu estava citando aqui o João Miguel Tavares, que diz com simpatia aquilo que eu não sou capaz de ser. Diz ele, e cito: não falta nada a Vitorino, exceto distância higiênica dos grupos que dominam os bastidores dos grandes negócios com o Estado. Fim de citação. Basta isto para se perceber que é uma pessoa que não deveria de ser Presidente da República. E olhando para a história dele, em particular, é alguém que está obviamente desqualificado para ser candidato. Menos simpática foi a Joana Amaral Dias, que na sua rúbrica de análise de candidatos presidenciais desfez o António Vitorino em pedaços. Eu acho que podem ir ver ao perfil dela, vale a pena. E sinceramente está na hora de Portugal se livrar disto, destas iminências pardas, de malta feita à conta da permanente promiscuidade entre o Estado e a oligarquia de interesses que comanda de facto o país, e que depois produz estas iminências pardas e que supostamente temos de estar todos muito diferentes e achar que é tudo muito bom. Não é. Não é. Se há um exemplo da mediocridade
e das razões do atraso português nos últimos 30 anos é gente como o António Vitorino. Estão em todas. São os gatekeepers dos interesses e da riqueza nacional. Não é isto que se pretende de um Presidente da República. E uma democracia que se limita, de facto, a apresentar como candidatos dos partidos mais representantes, ou mais representados, grandes representantes dos interesses e dos negócios do Bloco Central de Interesses, podem mesmo ficar admirados quando a maior parte da população quer dar o seu voto a um almirante que não abre a boca para dizer o que é que seja. Se calhar está aí explicado, não é? Enfim, é o que é. É o que é. E assim nos despedimos. Nós voltamos para a semana. Até lá, já sabem, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram. Estamos em todas. Damos dinheiro a todos. Obrigado e até para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.